Olá, boa noite. Deixa eu conferir aqui. Isso, estamos ao vivo, transmitindo aqui pelo Facebook, aqui pelo Instagram, simultâneo aqui nos dois aparelhos. Sejam bem-vindos, pessoal que está chegando aí. Retornando aqui às lives, né? Tinha dado uma parada aí, a correria aí do dia a dia tava impossibilitando aí as lives, mas é, voltando hoje aqui, né? Tentar dar o segmento aí, toda semana fazer uma live falando aí sobre máquinas agrícolas, tá? Dar uns recadinhos aqui, né? Rapidinho, antes de começar o assunto, enquanto o pessoal está chegando. O pessoal aí pode acessar meu site, o link aí está na descrição do vídeo aí no Facebook. Quem estiver assistindo também no YouTube, depois a gravação está na descrição do vídeo. No Instagram, o link está na bio, tá? Então, pode entrar lá no meu site, saber mais informações aí sobre esse trabalho que eu faço na internet. Trabalho aí de valorização dos operadores de máquinas agrícolas, né? Então, uma classe aí que muitas vezes não tem a devida atenção. Então, a minha ideia é valorizar essa classe, levar informação. Então, sempre que eu posso, né, eu tento todo dia, mas nem sempre é possível, mas eu tento sempre colocar informações aí sobre máquinas, dicas, informações, curiosidades, lançamentos, enfim, sobre máquinas agrícolas. Pessoal que está acompanhando aí já, por favor, dá um retorno aí se a imagem está ok, se o som está ok, só para eu saber aí. O Alisson Lagoa entrou aqui no Instagram, o Douglas Português, o pessoal aí que fez os cursos presenciais aí nos últimos dias, né? Sejam bem-vindos aí. Só me dê um retorno aí com relação ao som e à imagem, tá? Lembrando, né, também que eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Então acompanhe aí, vejam lá as informações que eu compartilho, né, sobre máquinas agrícolas. Douglas está dizendo que está ok, beleza? Então obrigado aí pelo retorno. E vamos lá, vamos falar hoje sobre as perspectivas para o profissional operador de máquinas agrícolas. Esse é o assunto de hoje, né? Então, cada semana um assunto aí relacionado com máquinas. Inclusive, quem tiver aí sugestões de assuntos, pode mandar aqui nos comentários, tá? Se tem algum assunto que queira saber mais, quer que eu explique um pouco melhor, ou quer simplesmente saber a minha opinião sobre algum assunto aí relacionado com máquinas, deixa aí nos comentários sugestões que eu faço a live aí falando sobre o assunto que for sugerido. E durante a conversa aqui, tiverem perguntas, fiquem à vontade, mandem as perguntas, mandem os comentários aí, que na medida do possível eu vou respondendo todos e vou lendo todos os comentários aí, tá bom? Uma coisa também, né? Bom deixar claro logo no começo. Meu propósito aqui não é terminar o assunto, né? Você depois falar, mas você não falou dessa parte. Esse não é o objetivo, né? Não é o objetivo de esgotar o assunto. O objetivo é trazer a discussão, falar sobre o assunto, pensar sobre o assunto, né? E vocês também, né, que estão assistindo aí, você também pense no assunto, discuta o assunto com os colegas, com o seu chefe, com a sua família. É, então esse é o objetivo, tá? Bom, vamos lá. Bom, para quem está chegando agora, né, meu nome é Ederson. Eu estou aqui para falar sobre máquinas agrícolas. Hoje, perspectivas para o profissional operador de máquinas agrícolas. Vamos falar primeiro a parte boa, né? Bom, na verdade tudo é coisa boa aqui, né? Não tem nada de ruim aqui que eu vou falar hoje, mas começando pela melhor parte, então vamos colocar assim, tá? O Juliano Mício entrou, Juliano, aluno aí também, seja bem-vindo. Então vamos começar pela melhor parte. Pessoal, hoje é o seguinte, quem trabalha no agronegócio, né, em atividades agropecuárias, tem muito trabalho pela frente. Então, pelos próximos anos aí,
tem uma perspectiva muito boa em relação a emprego, a crescimento dessa área, né? E por que que isso acontece? Pela alta demanda de produtos agropecuários e essa demanda ela está crescendo cada vez mais. Então a demanda já é alta, comparando com o que era há anos atrás, né? A demanda já é alta e ela vem crescendo ainda cada vez mais. Diversos fatores, né? Não vem ao caso aqui a gente tentar esclarecer quais são esses fatores, mas o fato é que a procura por produtos agropecuários está crescendo cada vez mais. Isso tanto quando nós falamos em mercado interno, o consumo dentro do Brasil é grande, né? E também está crescendo, quanto no mercado internacional, mercado externo. O Brasil hoje é um grande exportador aí de produtos agropecuários e a procura ela vem aumentando cada vez mais. Então, é um mercado aí que nos próximos anos, e quando eu falo próximos anos, eu estou falando aí de 20, 30, 40, 50 anos para frente, a tendência é essa, um mercado grande e aumentando, né? A população está aumentando, a renda média das pessoas no mundo inteiro está aumentando, então as pessoas elas comem mais e melhor, se vestem mais e melhor, se deslocam mais, né? Porque hoje é bom a gente deixar claro também que quando a gente fala de produtos agropecuários, primeiro nós estamos falando de comida, né? E é o que normalmente vem aí à cabeça das pessoas quando a gente fala sobre produto agropecuário, comida. Mas hoje também vem da agropecuária, né? Produtos como fibras, combustíveis, né? Então, produção de etanol, de biodiesel, isso vem também da atividade agropecuária, do agronegócio, né? Então, não é mais só comida, né? A questão de fibras, né? Tem principalmente o algodão, grandes lavouras de algodão, mas também tem outras fibras, né? Como rami, sisal, outros tipos de fibras aí, que também está aumentando a demanda. Então, quem trabalha com isso vê aí um aumento de procura, um aumento de preços e daí precisa aumentar a produção, atender esse mercado e então tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos para quem trabalha em todas as áreas da atividade agropecuária. Tá? O nosso foco aqui é falar de operador de máquina agrícola, né? Mas o mesmo se aplica também para quem é agrônomo, para quem é produtor, para quem é gerente, para quem trabalha com a contabilidade do setor do agronegócio, prestação de serviço, seja dentro das fazendas ou fora das fazendas, né? As cidades que vivem do agronegócio. Aqui mesmo, por exemplo, onde eu moro, né, em Luiz Eduardo Magalhães, aqui é uma cidade que ela vive do agronegócio. Até quem está na cidade, talvez que não tem essa noção, né? Mas a cidade toda, na verdade, ela depende do agronegócio. Então, o agronegócio indo bem também é bom para as outras áreas também, né? Para a cidade como um todo. Mas o nosso assunto aqui é focado na parte de operadores de máquinas. Então, se vai precisar produzir muita comida, muita fibra, muito combustível, vai precisar de muito operador de máquina, né? Então, é uma demanda crescente, já é grande essa demanda, e aí eu posso falar para vocês com toda a segurança aí, né, de quem trabalha aí na área, visitando fazendas, né? Cada semana praticamente é uma fazenda diferente, conhecendo pessoas diferentes, falando com pessoas diferentes. O que me falam muito nas fazendas é que tem vagas para contratar e contratar operadores, né? E não conseguem se preencher essas vagas. Mas como assim? Se tem tanta gente reclamando de desemprego, né?
A gente liga a TV, entra na internet, vê falar sobre desemprego. E ao mesmo tempo tem tantas fazendas precisando, né, contratar operadores de máquina e não consegue. Qual que é o que está acontecendo? Por que, é que tem esse abismo entre esses dois lados, né? Desemprego de um lado e a falta de profissionais do outro lado. É questão de capacitação, tá? Então precisa de pessoas capacitadas, um operador que saiba operar um trator, que saiba cuidar do trator, fazer manutenção preventiva, que opere o trator sem quebrar o trator. É claro que trator, máquina, colheitadeira, né, pulverizador, ele tem um desgaste natural e ele quebra, isso é natural. Mas quando eu falo de não quebrar é por falha operacional. Então, uma máquina que não fique quebrando por falha operacional, uma máquina que tenha um bom rendimento, porque tem um operador que saiba operar essa máquina adequadamente. E é isso que está em falta no mercado hoje. É alguém que saiba mexer com GPS, né? Então, mas falar isso um pouco mais para frente, um pouco mais detalhado, tá? Mas já adiantando, então precisa hoje de um operador capacitado, um operador com conhecimento, né? Mas voltando aqui na questão mais geral, né, da questão de demanda, né? Então, a demanda por comida, né, seja grãos, frutas, hortifruti granjeiros, carnes, enfim, isso tudo está aumentando a demanda. Fibras, combustíveis, então tem um mercado muito grande pelos próximos anos, ou pelas próximas décadas, até podemos falar assim, tá? Bom, com isso vai precisar, de certa forma, em certa medida, aumentar a quantidade de área cultivada. Inclusive, nesse ano a gente percebe isso, a gente vê rodando por aí áreas sendo abertas, né? Numa frequência, né, maior do que a gente via outros anos. Por quê? Porque tem essa necessidade de aumentar a produção, os preços estão bons também, por mais que os custos também aumentaram bastante, né? Quem é gestor aí, proprietário, gerente, sabe disso. Mas mesmo assim ainda tem esse incentivo, né, por esse aumento de demanda, pelos preços altos também, para aumentar a área, para produzir mais na mesma área, o aumento de áreas irrigadas. A área irrigada precisa de mais gente, precisa de mais mão de obra. Então tem uma demanda muito grande por operadores de máquinas, né? Tem muita demanda, tá? Então isso é uma coisa boa para quem já está no meio, no agronegócio, né? Ou para quem pretende entrar nesse meio, o momento não podia ser melhor, né? Eu até vejo muitos alunos aí fazendo os cursos presenciais falando assim, eu sou de outra área. Eu tive recentemente aí aluno comerciante, cabeleireiro, enfim, de outras áreas, e falaram para mim, eu vim fazer o curso porque eu quero aprender a mexer com máquina, porque eu quero entrar para essa área do agronegócio, eu vejo que está crescendo, eu vejo que tem oportunidades, eu vejo que eu posso crescer, eu vejo que as máquinas são modernas, são confortáveis, que tem ar-condicionado. O pessoal gosta disso também, né? Mas enfim, é um atrativo, né? É um atrativo. Então tem pessoas de outras áreas tentando entrar aí, vir para esse mundo aí do agronegócio, porque estão vendo as oportunidades, né? Isso ocorre também em outras áreas, né? Mas vamos focar aqui na parte de operador. Deixa eu só registrar aqui o pessoal do Instagram aqui. É, Casa da Florista entrou aqui. Sindicato Rural SSP entrou. SSP é o quê? Qual cidade que é aí? Coloca aí, faz favor, qual município que é? O Douglas Português diz que está louco para fazer o curso técnico de isotecnia. Isso, o Senar abriu o curso técnico em isotecnia nesse ano, né? A primeira turma. É, eu acho que
No próximo semestre a gente deve ter turma aqui na cidade, tá? Aqui no sindicato. Jean do 244 entrou, Devinho Português entrou. Pessoal aí, muito obrigado aí pela companhia. Tiver perguntas, algum comentário, pode colocar aí, tá? O Alisson pediu para compartilhar com quem gosta de máquina. É isso aí, compartilhe. Compartilhe com os colegas aí, com os amigos, com os parentes aí, para eles ficarem alertas, atentos aí também a essas oportunidades que estão acontecendo. Ó, o Valdemiro Português entrou a família toda aí agora, hein? Ele tá anunciando aí, a família tá entrando. Beleza aí. Obrigado aí. Tá, vamos continuar então, né? Eu estava falando aqui O assunto de hoje é perspectivas, para quem está chegando agora, né? O assunto de hoje é perspectivas para o profissional operador de máquinas agrícolas. E eu falei sobre a alta e crescente demanda pelos produtos agropecuários, né? Isso, alguém vai ter que atender essa demanda e espera-se, né, que o Brasil atenda grande parte dessa demanda crescente aí. O Brasil tem potencial, o Brasil tem terra, tem água, tem um relevo muito bom aí para a agricultura, tem água para irrigação, então o Brasil tem um grande potencial aí para atender essa demanda crescente e vai abrir muitas vagas, vai ter trabalho para muita gente aí, tá? Vamos falar de outro ponto aqui. Vou falar com vocês agora aqui, ó, sobre a mecanização. Hoje é uma tendência também sem volta, tá? É uma tendência sem volta, já está em curso. É, Todo mundo quer mecanizar o máximo possível do que puder de qualquer atividade. Então está acabando assim trabalhos braçais, né? E cá entre nós, né? Muitos deles têm que acabar mesmo, né? Eu sempre cito o exemplo lá do cortador de cana. Não sei se tem aí alguém aí que trabalha ou já trabalhou com corte de cana, mas é um trabalho totalmente insalubre, difícil, arriscado, perigoso, que paga pouco. Então tem alguns trabalhos que, na minha opinião, tá? Vocês não têm que concordar com isso, tá? Mas na minha opinião eu acho que tem que acabar mesmo. Mas vai gerar desemprego. Não necessariamente, essas pessoas vão ter que buscar outra colocação e com certeza vão achar colocação em alguma coisa melhor, né? Claro que precisa estudar, precisa se dedicar, enfim, mas aí é outra história também, né? Mas eu acho que tem trabalho que realmente tem que deixar de ser manual e tem que mecanizar. E isso é uma tendência em todas as atividades agropecuárias. O máximo que se pode hoje é mecanizado. Já é e vai aumentar mais ainda. E não só mecanizar, né? As máquinas elas vão se tornando também maiores, com mais capacidade e tal. Então é uma tendência sem volta, né? Outra coisa também, as máquinas hoje elas têm uma tecnologia embarcada muito grande. O pessoal entra lá numa cabine de um trator, de uma colheitadeira, de um pulverizador, até se assusta no primeiro momento de tanto botão, de tanta coisa, de monitor que tem lá dentro, né? Então é uma tecnologia muito grande. É, Como eu falei, ela assusta num primeiro momento, mas não é nada assim de tão difícil, né? Qualquer pessoa que se dedicar, que estudar, consegue trabalhar com isso, tá? As máquinas hoje também elas estão cada vez mais automáticas, elas desempenham funções sozinhas e já estão chegando também aí no mercado, já está no mercado na verdade, não no Brasil ainda, mas nos Estados Unidos já tem máquinas autônomas, já está no mercado isso. Recentemente a John Deere lançou nos Estados Unidos o trator autônomo, já está à venda. E tem também um kit que pode ser comprado para instalar em tratores que já estão nas fazendas, né?
Qual que é a diferença aqui entre máquina automática e máquina autônoma? A máquina automática, ela faz algumas ou várias funções sozinha, né? O operador vai lá, programa e a máquina trabalha sozinha. Só que ela precisa de supervisão ali na cabine da máquina. Então o operador precisa estar acompanhando, ver se está tudo em ordem, tudo funcionando ali na cabine, para acompanhar e assumir o controle da máquina caso ocorra algum problema, alguma coisa ali que sai do controle, né? Uma perda de sinal, um obstáculo, alguma coisa, porque essa máquina automática ela não reconhece o ambiente, tá? Já a máquina autônoma, ela não precisa do operador presente lá na máquina. Ela consegue trabalhar totalmente sozinha. Embora ela precise de supervisão à distância. Então ela tem sensores, tem câmeras, enfim. E quando ela percebe um obstáculo, por exemplo, na lavoura, um poste, uma árvore, um buraco, ela percebe esse obstáculo, ela para, mas ela não sabe o que fazer ainda, né? Ela manda um alerta para quem está supervisionando à distância, a pessoa à distância ela consegue ver, né, porque tem câmeras, enfim, ela consegue ver as imagens ali e determinar se pode passar direto, se tem que fazer um desvio, mas precisa dar um comando. A máquina ela ainda não consegue tomar todas as decisões sozinhas. Então ela vê um obstáculo, ela para, mas aí ela não sabe o que fazer direito, né? A não ser que o obstáculo saia da frente, por exemplo, um carro ou outra máquina. Se esse obstáculo sai, a máquina daí percebe e continua o seu trajeto, né? Quem tiver curiosidade, procura aí no YouTube que tem os vídeos lá das máquinas autônomas e vocês podem ver como é que elas trabalham, tá? Aí o que acontece? Com toda essa tecnologia, com máquinas automáticas, com máquinas autônomas, o operador também precisa acompanhar isso, né? Então, por um lado é uma coisa boa, né? Aumenta o conforto ali do operador. O operador também tem um salário maior para trabalhar numa máquina dessas, mas ele precisa um preparo muito maior para trabalhar com uma máquina dessa. E isso varia de região para região, tá? Mas aqui na minha região, pelo menos, é o que assim domina o mercado de trabalho aí para operador de máquinas são esses tipos de máquinas. Outras regiões de propriedades menores e tal, máquinas um pouco mais simples, né, do ponto de vista da eletrônica, sem muita eletrônica embarcada e tal, mas em propriedades maiores é GPS, é piloto automático, é controle automático de barra do pulverizador, controle de seção, controle de altura, controle da plataforma da colheitadeira, controle de velocidade da colheitadeira. Isso ajuda muito o operador, é muito conforto, é muito legal trabalhar, mas precisa um preparo muito grande, né? Tanto que hoje se fala que precisa praticamente um técnico operador de máquina. Já tem concessionários que eles não falam mais nem o termo operador de máquina, eles chamam programador de máquina. Porque em vez de ser uma pessoa que vai lá, pega os comandos e faz o trabalho com a máquina, hoje está caminhando mais para uma pessoa que vai lá e programa a máquina e aí a máquina depois trabalha praticamente sozinha, né? Apenas com a supervisão de alguém ali na cabine, né? Então, assim, tem essas facilidades todas, né? Não é nenhuma perspectiva, já é uma realidade no campo, né? Não é uma coisa que ainda vai acontecer, não. Isso já aconteceu, já está em curso. Nós temos que acompanhar isso, né? Tanto você aí que está me assistindo, que é operador de máquina, ou quer ser operador de máquina, ou talvez é um gerente dessa área, ou um coordenador, mas para mim também, que trabalho dando aula, ensinando as pessoas a trabalhar com máquina, todo mundo precisa se atualizar, acompanhar os lançamentos, acompanhar as novas tecnologias. Então, é uma coisa muito boa por um lado, né? Mas exige muito mais.
Antigamente, um trator tinha ali duas, três alavancas, dois ou três pedais, e em meia hora de instrução, praticamente, quem tinha ali uma boa vontade, já tinha uma ideia, já saía operando o trator. Hoje não é bem assim. Hoje precisa se estudar muito, precisa ler o manual da máquina, precisa ter uma ideia de informática, precisa ter uma ideia de como funciona o sistema GPS. Se souber um pouquinho de eletrônica também ajuda. Se entender. E aí entra as outras coisas também, né? Hoje um operador ele precisa ter uma noção de mecânica, uma noção sobre clima, como é que o clima interfere naquela atividade, precisa entender um pouquinho de solo, precisa entender um pouquinho sobre semente, um pouquinho sobre defensivo, um pouquinho, enfim, de várias coisas, né? Porque o operador ele precisa pelo menos perceber se está tendo algum problema ali na atividade para pelo menos chamar alguém que possa ajudar ele e resolver aquele problema. Ele não pode mais subir ali numa máquina e simplesmente tocar o serviço de qualquer jeito, né? Além de saber operar a máquina, também ter uma ideia, acompanhar se o trabalho está ficando bem feito. Então o operador precisa ter uma noção de todas essas outras coisas também, né? Então essa parte aí da mecanização é um caminho sem volta. E tem muita gente se preocupando que isso vai acabar com os empregos. Realmente, quando a gente aumenta o tamanho das máquinas é, e passa de máquinas manuais para máquinas automáticas e máquinas automáticas para máquinas autônomas, realmente isso causa uma diminuição da quantidade de mão de obra necessária. É natural isso, mas não elimina as pessoas do processo. Por mais que fale que o trator é autônomo, que não precisa ter operador, mas se alguém for aí na internet, eu sugiro, vão na internet quando acabar a live aí, vai lá no YouTube e pesquisa lá sobre trator autônomo. Tem vídeo lá da Case, da John Deere, principalmente, desses dois aí, tem lá. Vocês vão perceber que realmente o trator não tem nem cabine, não tem operador, mas tem várias pessoas acompanhando o processo. Esse trator precisa ser abastecido, a plantadeira precisa ser abastecida, a grade precisa ser lubrificada, o trator tem manutenção para fazer. Para ele trabalhar sozinho, ele não vai simplesmente trabalhar sozinho, essa área precisa ser mapeada, as estradas têm que ser mapeadas, tem que se traçar as linhas por onde essa máquina vai andar, tem que calibrar, configurar, tem a parte da máquina, do GPS, tem uma série de coisas que dá muito trabalho e isso precisa de pessoas e precisa de pessoas com conhecimento para fazer aquilo ali. Então, mesmo a máquina autônoma, ela não vai acabar com os empregos, ela vai mudar a forma de trabalhar com a máquina, vai continuar precisando de pessoas, só que cada vez com mais capacitação, né? Daqui a pouco, não é exagero meu, tá? Mas daqui a pouco, para operar uma máquina, vai precisar ser um técnico em agropecuária, ou talvez até um agrônomo, alguma coisa assim, né? Claro, para chegar nesse nível vai demorar muito. Não estou dizendo que isso vai acontecer amanhã, não é isso. Mas pelo nível de exigência das máquinas, vai se exigir cada vez mais conhecimento e cada vez mais formação dos operadores. Tá certo? Não vou dizer que isso é um lado ruim, não, tá? Porque, embora se faz parecer às vezes, né, que estudar dá trabalho, que não sei o quê, que é ruim, não é bem assim, né? Estudar é uma coisa boa, aprender é uma coisa boa. É, Isso só vai tirar a gente da zona do conforto. A gente às vezes fica muito acomodado com aquilo que já sabe, com as máquinas que já conhece, e aí vem um lançamento novo, uma máquina nova, a fazenda que a gente trabalha compra uma máquina diferente, e isso nos força a sair da zona de conforto, a aprender uma coisa nova e para poder operar aquela máquina nova que foi lançada no mercado.
E os lançamentos hoje eles estão muito frequentes. Antigamente, é, um fabricante aí lançava uma linha de tratores, por exemplo, e ficava produzindo e vendendo aquela mesma linha de tratores por 30 anos, 40 anos, até modificar e lançar uma nova linha de tratores. Hoje não, hoje sai uma linha nova da linha de produção ali a cada 5 anos, 4 anos, daqui a pouco vai ser a cada 3 anos, a cada 2 anos, vai ter lançamentos novos, né? Começou a cada 30 anos, virou para 10, agora já está em 6, em 5 anos, o lançamento de séries novas de máquinas. Então, o operador hoje não pode mais ser acomodado. O operador precisa correr atrás, precisa estudar, precisa. E não só a educação formal, né? Claro que também é importante. E aí vem uma coisa que é uma constatação, né? A gente vê no campo muitos operadores, uma parte grande inclusive, que muitas vezes não sabe ler direito, não sabe escrever direito, ou não sabe nem ler e nem escrever o próprio nome muitas vezes. Nenhum problema com isso, tá? Nem todo mundo teve a mesma oportunidade de aprender, mas hoje o mercado aí precisa de pessoas que consigam ler um manual, por exemplo. Então, quem não se atualizar, não correr atrás, não corrigir talvez uma defasagem lá do passado e melhorar isso, né? E colocar em prática e aprender coisas novas, vai acabar ficando para trás. Então, falando já um pouquinho da parte, vamos falar assim, da parte ruim, né? Desse processo, né? Então, tem muitas coisas boas acontecendo, mas ao mesmo tempo força as pessoas a sair da zona de conforto e aprender coisas novas, tá? Pessoal que entrou aqui, deixa eu só registrar. Anderson GDO entrou aqui. E português, é isso? Daniel Barbosa 2421, Janderson Dias 13, Emerson Souza. Boa noite, Emerson. Sejam bem-vindos aí. Aqui no Facebook o Eliel Santos. Boa noite, Eliel. Seja bem-vindo aí. Se tiverem perguntas, comentários, vão colocando aí, tá? Então, eu falei aqui sobre a alta e crescente demanda por produtos agropecuários. Falei aqui sobre a mecanização, né, que é um processo já em andamento e é um processo sem volta. Falar aqui também nessa questão aí das perspectivas para o profissional operador de máquinas agrícolas. Tem mais uma coisa aqui também que eu anotei aqui e que é muito importante. Quem é operador de máquina ou quem quer ser operador de máquina agrícola precisa se adequar à legislação. Então, hoje, existem, né, leis, existem normas, regras, portarias, decretos e por aí vai, né? Tem toda essa burocracia, né, que incide sobre o trabalho do operador de máquina agrícola, né? Especialmente normas regulamentadoras, que são normas, né, são leis que tratam sobre segurança do trabalho. Os operadores já são cobrados, né? Mas ainda acontece aquela situação que uma fazenda cobra, a outra também cobra, a outra cobra um pouco menos, tem uma que talvez não cobra quase nada. Então ainda tem operador que já se adaptou, né, para essas exigências da lei, porque a fazenda assim cobra, né? E aí é interessante destacar que não é a fazenda que inventa essas coisas, não. Eu vejo muitas vezes o pessoal dizendo assim que a fazenda inventou que agora tem que usar IPI. A fazenda inventou que agora tem que fazer curso. A fazenda agora inventou que tem que ter carteira de motorista.
não é a fazenda que inventa, tá? Não é a fazenda que inventa. Isso existem leis, né, que tratam disso, tá? Então você que é operador, você que quer ser operador e que ainda não está atendendo essas exigências, se prepare porque mais dia, menos dia você será cobrado. E quem não se adequar vai estar fora do mercado de trabalho. E isso não sou eu que estou dizendo, não. É a lei que está aí, a lei que, gostando ou não, né, querendo ou não, ela tem que ser cumprida. Existe fiscalização, tá? Então, não é muito uma escolha das fazendas, das empresas, escolherem se vão fazer ou não vão fazer, porque elas são fiscalizadas. E se não estiver em dia, elas são multadas e as multas são pesadas, tá? E aí então vai acontecer, como já está acontecendo, né? Você que está aí me assistindo sabe melhor do que eu. Você vai procurar trabalho, você entrega currículos, conversa com as pessoas e tem fazendas que de cara já pergunta: você tem um certificado de um curso que você fez da máquina? Você tem carteira de motorista? Né? E se não tiver, não é contratado. Tem lugares também que exigem que as pessoas tenham conta bancária para fazer o pagamento do salário, né, de uma forma mais prática, mais segura. E quem não tiver adequado vai ficar fora do mercado. A realidade é essa, né? Então, só explicar um pouquinho aqui, né? Então, por exemplo, tem os cursos hoje, né? Quem opera máquinas, não só máquinas, né? Mas outras áreas também, quem mexe com eletricidade, trabalho em altura, espaço confinado, enfim, também tem que passar por treinamento, mas vamos falar aqui sobre máquinas, que é o nosso assunto. Quem vai operar lá um trator, uma plantadeira, um pulverizador, uma colheitadeira, uma motosserra, uma roçadeira, a lei exige que a pessoa passe por um treinamento para aprender a operar essa máquina, para aprender os riscos da máquina, para aprender sobre os EPIs que são necessários e assim por diante. Então, é obrigatório hoje que você passe por esse treinamento, né? E quem trabalha com várias máquinas tem que fazer vários treinamentos, um treinamento de cada máquina, tá? E isso não é a fazenda que escolhe, que obriga, não, é a legislação, as NRs, né? Norma regulamentadora 11, norma regulamentadora 12, norma regulamentadora 31, elas exigem isso, né? Então o operador tem que passar pelo treinamento e tem que ter o certificado que foi aprovado naquele treinamento, tá? Então, você tem que estar preparado para isso também, tá? Outra coisa, carteira nacional de habilitação, a carteira de motorista. Não é que algumas fazendas acham legal e outras não. Não, é a lei. Isso a gente vai encontrar no Código de Trânsito Brasileiro, artigo 144. Pode buscar lá. Não precisa confiar no que eu estou dizendo, não. Vai na internet aí, procura lá no nosso amigo Google, Código de Trânsito Brasileiro, entra lá no site do próprio governo, procura o artigo 144 e leia lá o que diz o Código de Trânsito. E ele diz que o operador de máquina, para transitar com as máquinas nas estradas, nas vias públicas, né, que é o termo que é usado, tem que ter carteira nacional de habilitação. E isso está apertando cada vez mais. E vai chegar um dia que o operador de máquinas que não tiver carteira de motorista vai ficar fora do mercado. Vai chegar esse dia. E não está longe. Esse dia está cada vez mais perto. Tá? Então, mais essa questão das exigências legais, né? Agora, agora a conversa está apertando um pouco para o seu lado aí, né? Eu estava no começo falando de coisas boas, do aumento de vagas, do aumento da produção que vai exigir mão de obra. A gente veio falando sobre a mecanização, que talvez diminua um pouco a quantidade de vagas. Por um lado, né, tirando o trabalho
braçal, mas aumentando ao mesmo tempo as vagas para operadores, né? É bem interessante isso, né? Diminui as vagas por um lado para quem faz trabalho braçal, mas aumenta a quantidade de vagas para quem trabalha com as máquinas, né? E agora, só que daí já falei que aperta para você também, né? Por causa que precisa estudar essas novas máquinas mais modernas e tal. E agora está apertando mais ainda quando eu falo que você é obrigado, não é nenhuma questão de querer ou não, você é obrigado a passar pelo treinamento, ter o certificado do curso e você é obrigado a ter carteira de motorista, tá? No caso de máquinas agrícolas, no mínimo categoria B. Mas se você trabalha em fazenda e mexe lá com pá carregadeira, retroescavadeira, motoniveladora, empilhadeira, aí é no mínimo categoria C para essas máquinas, tá? Aqui precisaria mais tempo para explicar, mas tem uma outra live aí, podem procurar os vídeos aí, uma live sobre legislação para operadores. Lá eu explico mais detalhado tudo isso aí, tá? Se você quiser se informar um pouco mais, tá? Eu recomendo assistir o outro vídeo. Então, fazer o curso, ter o certificado, ter carteira de motorista. Outra coisa também que tá fechando o cerco, né? E isso não é uma coisa ruim para você, não, é uma coisa boa, é a questão da segurança do trabalho, né? Então, as normas de segurança, os procedimentos de segurança, o uso de EPIs, a cobrança também ela está cada vez aumentando mais. E, de novo, quem não se adequar a isso vai sair do mercado, vai estar fora, né? Basta eu citar aqui, né, que isso também não é a fazenda que escolhe. Tem lá a NR6 que trata sobre EPIs, por exemplo, e lá fala que é obrigatório o uso. Tem as outras NRs falam também sobre isso, né? NR 12, 11, 31, que se aplicam aí a máquinas. E também a CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho também fala da obrigatoriedade do uso dos EPIs, por exemplo, ou da participação em treinamentos. Mas não veja isso, por favor, não veja isso como uma coisa ruim para você, não. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Melhora a sua segurança no trabalho. Então, isso é uma coisa boa. E é uma tendência. Porque a legislação ela vai apertando, a fiscalização ela está acontecendo. E você, em algum momento, se não foi cobrado ainda, será cobrado. É questão de tempo também, como as outras coisas que eu falei aqui, do curso, da carteira de motorista. Tá? Outra coisa também, colocar um detalhe aqui específico para quem trabalha com aplicação de defensivos agrícolas. Não sei se você sabe ou não, né? Mas a legislação aí mudou para quem trabalha com defensivo agrícola. E a partir de agora, eu não sei, eu não lembro agora exatamente que dia que vai entrar em vigor isso aí, né? Que vai passar a ser cobrado. Mas já foi aprovado, já foi sancionado, né? A lei que quem trabalha com aplicação de defensivo agrícola vai ser obrigado a passar por um curso de aplicação e vai ter que ser registrado. Eu também não sei ainda o detalhe exatamente se vai ter que ser registrado em algum órgão federal, como o Ministério da Agricultura ou alguma coisa assim, ou em algum órgão estadual. Me foge agora esse detalhe, tá? Mas é mais dia menos dia você que trabalha com aplicação de defensivos vai ser cobrado em relação a isso. Então, mais uma questão da legislação, né? Você vai ter que passar por um curso específico sobre a aplicação de defensivos e vai ter que ser registrado e vai ter fiscalização também sobre esse tema. Então, as fazendas, com certeza, para não serem multadas, vão exigir isso dos operadores, tá? Operadores, preparadores de calda, enfim.
Então, não se assuste quando isso acontecer. Você já vai estar preparado aí, sabendo, porque você já foi avisado aqui na live que isso vai acontecer, né? Então, isso é mais uma perspectiva, né? Uma coisa aí que está acontecendo. E, de novo, não veja isso como uma coisa ruim, não, tá? É uma coisa boa. Tá? Então, você que trabalha com isso, você vai ter mais preparo, vai ser treinado para isso, você vai ter um registro. Como muitas pessoas que trabalham com isso não vão se interessar, não vão ir atrás, quem tiver isso já vai sair na frente, já vai ser um profissional que vai ser diferenciado no mercado, que vai ter mais chances aí no mercado de trabalho, né? Então, aproveite isso, veja como uma oportunidade também, tá? Então, assim, tem coisas boas acontecendo, muitas coisas boas, principalmente questão de vagas, talvez até de salário também, né? Mas aí entra outra live também que eu já fiz, procure o vídeo aí, falando sobre remuneração, né? Essa coisa toda aí para operador. É, tem vagas muito boas, com salários muito bons e que estão abertas. Não estão, as fazendas não estão encontrando pessoas para preencher essas vagas. Vagas boas, com trabalhos bons, com máquinas boas e com bons salários. Mas precisa o quê? Precisa de um operador capacitado, um bom operador, né? Um operador que saiba cuidar da máquina, que saiba operar a máquina, que tome os cuidados com sua segurança. Porque tem muito operador que é bom na operação, mas se descuida, não faz as coisas, é relaxado na parte de segurança. As empresas, as fazendas, elas não querem mais esse perfil de operador, né? Então entra a questão não só de saber o conhecimento sobre a máquina, que eu já falei, né, que isso aí também o operador tem que se preocupar, tem que estudar, tem que correr atrás. Tem curso na internet, tem manual, tem um monte de coisa que você pode estudar, fazer cursos presenciais, enfim. Mas também a questão do perfil. Não adianta nada, então, você ser muito bom na operação da máquina, mas ser todo relaxado na parte de segurança. Ou você ser muito bom na operação da máquina, mas não ter carteira de motorista. Ou nunca ter feito um curso e não ter o certificado para cumprir a exigência legal, né? Então, tem tudo isso. Então, precisa de todo esse preparo, mas eu garanto para você, tem vaga, as fazendas estão buscando e não estão encontrando. Então, se você se preparar, tem trabalho para você aí te esperando. Tá? Hoje são máquinas grandes, modernas, confortáveis, seguras, muito seguras. Acidentes ainda acontecem, infelizmente, mas na grande maioria, quase 100% das vezes, não é por culpa da máquina, é por alguma falha operacional ou falha de procedimento de segurança ou não uso dos itens de segurança da máquina ou não uso dos EPIs, né? Então, é mais uma questão de conhecimento e conscientização do operador também, tá? Então, você também precisa estar preparado para essa questão aí. Certo? Olha aí, Casa da Florista começou a seguir, muito obrigado aí. Brenner Boiadeiro entrou aqui, Edivan01, Marcelo Domingues começou a seguir também. Cleiton Calado, Bar, Bárbara Rodrigues 400, Itamar Drey. Pessoal, se o nome não é bem esse mesmo, eu estou lendo como me parece aqui. Os nomes do Instagram aí às vezes é um pouco diferente, mas o pessoal aí, quem está aí, sabe de quem eu estou falando, né? Sintam-se abraçados e bem-vindos aí à live. Pessoal, o que eu tinha para conversar hoje era mais ou menos isso, tá? Então, tem coisa muito boa acontecendo, né? Tem vaga, tem bons salários,
Tem trabalho para muito tempo, para os próximos anos, para as próximas décadas. Tem muita coisa boa aí. É um trabalho quase que garantido, mas precisa também que você esteja preparado, tanto da parte da máquina, do conhecimento, do GPS, do monitor, mas também da parte legal, as exigências legais e também o perfil de operador, né? Então, se prepare, esteja preparado, procure aí instituições aí como o Senar, por exemplo, que eu trabalho aqui, Senai, que também tem cursos nessa área. Procure coisas na internet, tem aí minhas redes sociais mesmo, tem muito material. É, acompanha aí, sempre tem alguma novidade, alguma coisa. Então, não fique parado. A dica que eu sempre dou, né, fechando esse assunto aqui, ó, das perspectivas para o profissional operador de máquina agrícola. A minha dica é: não fique parado. Vá atrás, busque conhecimento. Se você já trabalha na área, busque o manual da máquina que você trabalha, leia o manual. Surgiu um curso presencial, faça. Não surgiu, procure na internet. Tem curso na internet, curso bom, curso gratuito, com certificado, né? É, troque experiências aí, converse com outras pessoas, com operadores, enfim. Então não fique parado, vá atrás, porque se ficar parado, você vai ficar para trás. As mudanças estão acontecendo, isso não é novidade, mudanças sempre ocorreram, só que agora elas estão acontecendo muito rápido, tá? Então, você aí que está me assistindo, eu também, eu tenho que me atualizar. É, sempre acontece de eu chegar numa fazenda para dar um curso, tem lá uma máquina, um lançamento, uma coisa nova, uma marca nova, tem marcas novas entrando no mercado brasileiro, né? Tá aí a Fendt, a Horsch, a Claas, que não me deixam mentir, né? Estão entrando no mercado brasileiro, máquinas novas, diferentes, coisa que ninguém conhece, nem o instrutor aqui conhece ainda, vai ter que conhecer, né? Então, não fique parado, estude, corra atrás. Não fique também esperando que as coisas caiam no seu colo. Vá atrás, procure. Internet está aí para isso. Você tem uma ferramenta muito poderosa na sua mão, seu celular. O celular não é só para WhatsApp, para Facebook, para ficar assistindo vídeo aí, não. Jogando videogame. Tudo bem, faça, não tem problema. Não estou dizendo que isso é ruim, não. Mas não é só isso. Internet, celular, computador tem muito mais para oferecer. Tá? Então, essa é a minha dica. E se você estiver preparado, não é você que vai correr atrás de trabalho. É o trabalho que vai correr atrás de você. Tá certo? Muito obrigado aí pela companhia. Lembrando aí, estou nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, LinkedIn. É, Facebook, LinkedIn, YouTube. Tem meu site também, tá? Se você gostou aqui dessa live, curte, compartilhe, comenta, tá? Se você está assistindo a gravação, a mesma coisa, tá? Pode deixar os comentários aí, eu leio todos os comentários, eu respondo na medida do possível, tá? A minha equipe sou eu mesmo, então eu mesmo que leio, eu mesmo que respondo, tá? Então, tiver perguntas, pode deixar nos comentários. Se tiver sugestões de outros assuntos, pode deixar nos comentários também. Pessoal, por hoje era isso então. Semana que vem, provavelmente na segunda ou na terça, faço outra live. Já estão todos convidados novamente. Então, até lá. Muito obrigado. Boa noite aí. Valeu.